vamos estudar a lição? Estamos juntos na missão, nossa lição 9, fazendo o que é certo. E com isso aí vamos para o nosso estudo de hoje. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, segue nosso Instagram e vamos lá para o nosso estudo de hoje. Rola a vinheta. Hoje é domingo, dia 24 de novembro, dia de preguiça não, dia de estudar a lição da classe latina. Dia de abrirmos nossa Bíblia, onde está escrito, onde está nosso texto principal, e também responder várias perguntas sobre a lição dessa semana. Então, Neemias avançava corajosamente em seu propósito. Ele conseguiu reunir o povo para a reconstrução do muro. O povo que estava tão triste, desanimado, angustiado, sem forças para reconstruir aquele muro gigantesco novamente. Mas Neemias usou seu exemplo para ajudar espiritualmente na vida do pessoal. Mas outra situação, no entanto, estava incomodando Neemias, que é a situação que nós estamos estudando essa semana sobre a pobreza do povo. A pobreza estava influenciando negativamente na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, o capítulo da semana é o capítulo 5 de Neemias. Abra sua Bíblia para você entender mais sobre o que nós estamos estudando durante a semana. Neemias capítulo 5. Leia. E com isso aí vamos para o nosso quadro de perguntas. Primeira pergunta. Circule em sua Bíblia, para você circular. É um desafio de hoje. As palavras nós e nossos. Circule para as palavras nós, nossos e nossas, que está no capítulo 5 de Neemias. São várias, por isso que é um desafio aí para você. São várias palavras nós e nossos, e que aparecem nesta passagem. De que maneira essas palavras revelam um senso de solidariedade contra a injustiça? De que forma essas palavras nós, nossos e nossos revelam um senso de solidariedade contra a injustiça? De que se tratava em geral, e se tratava como se fosse todo mundo, porque realmente quase todo mundo estava sofrendo, sem ser os ricos, os nobres, os magistrados, né? Os grandes ali do povo judeu, as autoridades, né? E muitas pessoas estavam sofrendo com a pobreza. Isso é real, não estava escrito. Segunda pergunta. Qual é a reação de Neemias quanto à injustiça relatada no verso 6? Está no verso 6 o que ele sentiu. Explique de que maneira esse tipo de ira é bom. Qual foi a reação de Neemias? A Bíblia diz que ele se irritou, ele se irou. Mas foi uma irritação boa. Por quê? Porque quando ele não sabia que estava acontecendo isso. Aí quando ele finalmente soube que estava acontecendo, ele se irritou com o povo judeu, mas com uma ira boa. Por quê? Para Neemias agisse. Porque Neemias era o governador, né? Neemias era o grande líder, o grande chefe ali nesse tempo de Jerusalém. Então ele tinha que agir. Aí ele falou e agiu para falar com os povos, né, ricos, e com os pobres também, para acabar com aquela situação que não era para acontecer de jeito nenhum, ainda mais no povo de Deus, ainda mais porque Deus deu instruções, como vamos ver agora. De que forma, a terceira pergunta, de que forma as instruções originais de Deus serviam para prevenir esse tipo de tragédia? Olha, Deus já tinha falado para o povo judeu. O texto está lá em Êxodo 22, 25, Deuteronômio 15, 7, 8, 11 e Deuteronômio 23, 19. Vamos lá para Deuteronômio 15, versículos 7, 8 e 11, que a Bíblia diz. Vamos lá. Se houver algum pobre entre vocês, no meio de seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureça seu coração, nem feche as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e emprestar o que falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o seu necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Ou seja, Deus
Deus mesmo deu a instrução para o povo judeu. Só que o povo tinha esquecido. O que Deus quis dizer? Que sempre haverá pobre na terra. E pobre não tem a riqueza para fazer o que é necessário. Até o básico, talvez o pobre não tenha dinheiro para isso. E aí Deus disse o seguinte: vocês que têm dinheiro, têm riquezas, não fechem a mão, e sim abram a mão. Ajude o seu próximo. Então, essa foi as instruções originais de Deus, que serviam para prevenir esse tipo de tragédia que está acontecendo. Quarta pergunta: qual foi a reação de Neemias e do povo fiel diante da injustiça? Como começaram a resolver o problema? Irritados. O povo ficou irritado. Os pobres estavam clamando por ajuda a Neemias. Olha a situação que estava chegando, né? E como começaram a resolver o problema? Neemias foi lá, né? Orou a Deus, sabe? Refletiu o que ele poderia fazer. Aí Neemias repreendeu os nobres e os magistrados, as autoridades que estavam dentro de Judá, como uma lição de moral, para que eles se refletissem e para que eles mudassem. Quinta pergunta: qual é a resposta dos nobres e das autoridades após serem repreendidos por Neemias? Irmãos, aqui que veio a situação de que Deus vai por trás. O povo rico, né, os nobres, magistrados, autoridades, em vez de eles ficarem irritados, eles não ficaram irritados. O que eles falaram? Eles falaram o seguinte: eles disseram que iriam restituir e nada pediria aos pobres, pois iriam fazer o que Neemias estava falando. Amém, igreja? Amém? Você que está assistindo? O povo ia obedecer a Neemias. Isso é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque Deus usa nós como instrumentos para que o povo reflita e age de maneira correta. O povo iria fazer o que Neemias está falando. Não abrir a mão, e sim ajudar aos pobres necessitados. E com isso aí finalizamos o nosso estudo de hoje. Vamos para a nossa oração. Senhor, agradeço mais conteúdo. Obrigado por aprendermos mais história de Neemias aí sobre a desigualdade que estava acontecendo, mas que, pela graça de Deus, isso acabou com a repreensão de Neemias e com a mão e a ajuda de Deus. Eu peço e agradeço em Jesus. Amém.